e não reconhece o problema no começo e gera, né, uma situação extremamente constrangedora com a família e com o paciente. Como lidar com essa situação, né? E aí a gente conversa da importância de você, durante a consulta, ao perceber que existe um conflito de informação, ao perceber que existe um constrangimento do paciente, que você tente pactuar, né, primeiramente, principalmente numa primeira consulta, uma boa relação de confiança, né? Que mais importante do que o médico fazer um mini mental, fazer uma avaliação cognitiva, mais importante é ele fazer uma avaliação clínica e garantir uma boa aderência, um bom relacionamento com o seu paciente, certo? Então, eu já tive pacientes que chegaram no meu consultório já dizendo assim, doutora, se a senhora me perguntar a data de hoje e falar aquelas coisas para eu repetir, eu me levanto e vou embora. Porque se sentiram constrangidos em alguma consulta anterior, certo? Então, a gente tem que ter o bom senso, certo? Sempre. E talvez de uma forma mais humana e informal, em alguns casos, conversar com o paciente e ir avaliando a cognição dele de acordo com o diálogo que você está tendo com ele. Então, se você faz uma anamnese do paciente, pergunta os antecedentes dele, pergunta os medicamentos dele, como que ele toma, né? Pergunta informações do dia a dia dele. Se você sabe a escolaridade desse paciente, você dentro do contexto da escolaridade dele, puxa assuntos da atualidade e vê se ele está informado, você já está fazendo uma avaliação cognitiva, tá certo? Lógico que no momento posterior, quando houver aceitação do paciente, você vai introduzir essa avaliação, né? Então, esse caso era extremamente constrangedor para o aluno, mas de um momento de muito aprendizado, certo? O segundo caso era um paciente que era viúvo há 1 ano e entrava na consulta com seus 2 filhos, né? Na realidade, um filho entrava primeiro, depois o outro filho entrava depois e interrompia a consulta no meio. E esse idoso, ele trabalhava com técnico de telefonia, né? Tinha que fazer manutenção e testes dos aparelhos, e ele chega com uma queixa de zumbido, né? E junto desse zumbido vem outras muitas queixas, né? Um paciente poliqueixoso, um paciente que não está conseguindo ir trabalhar, que quer se aposentar, quer abandonar o trabalho, porque não tem mais condição de lidar com as demandas do trabalho, está esquecendo de fazer os relatórios, não está conseguindo fazer os relatórios adequadamente, não dorme à noite, e aí de dia está muito sonolento, está perdendo peso porque não tem apetite, e aí ele começa a tomar algumas cervejas à noite para conseguir dormir, para dar o efeito sedativo da bebida. E a família está extremamente desgastada porque a família não entende que existe algo que justifica aquele comportamento, né? Então, a família simplesmente acha que ele está sendo um idoso rabugento, um idoso que não coopera, que não está fazendo sua parte, né, de se ajudar, certo? E aí o aluno tinha que perceber a relação da perda da esposa como um marco, um momento de início desse disfuncionamento dele na sua saúde, certo? E aí o paciente dava vários
várias dicas, né, pelas vestimentas que estavam meio desajustadas, a vaidade diminuída, e o paciente cabisbaixo, a voz mais baixa, em alguns momentos dizendo que era melhor para a família que ele morresse, que ele estava dando muito trabalho, certo? Então, nesse momento, o aluno teria que conversar com o paciente em particular, ver se existia um desejo de morte, uma ideação suicida, ia ter que abordar, né, a possibilidade de depressão, né? E aí a gente iria conversar sobre essa apresentação diferente da depressão que pode acontecer nos idosos, certo? E aí a gente falaria sobre particularidade da depressão no idoso, né? Que o idoso, muitas vezes, a maioria das vezes, ele não chega com uma queixa ativa de tristeza, uma queixa ativa de perda de prazer, ele vem muito mais com várias queixas somáticas, várias queixas de saúde, queixas neurovegetativas, de sono, de perda de apetite, e o médico tem que estar atento e investigar ativamente depressão, né? E a depressão no idoso, ela pode gerar problemas cognitivos, muitos problemas funcionais, piora a aderência medicamentosa, piora o perfil de atividade física, a sociabilidade, né? Piora a função cognitiva, inclusive chegando até, às vezes, a gerar dúvidas se existe uma demência ou uma depressão, certo? E aí, por último, vinha um caso de um paciente que chega no consultório gritando, tendo alucinações visuais, extremamente agitado, amarrado, e o aluno tenta conversar com o paciente, vê que o paciente está com o seu conteúdo do pensamento totalmente desorganizado, e o seu filho conta que ele, há 5 dias, enlouqueceu, entre aspas, né? Que o paciente está extremamente agitado, vendo coisas que não existem, que está totalmente desorganizado em relação à sua memória, e que, de acordo com a anamnese do aluno, ele iria conseguir descobrir que essas alterações estavam presentes após alguns sintomas do paciente de dificuldade de urinar, dor ao urinar, ele tinha um problema de próstata e tinha tido febre, né? E aí o aluno teria que perceber que estava diante de uma urgência médica, que se tratava de um estado confusional agudo, né, que precisa de tratamento específico para a causa, né, do problema. E aí a gente discutia sobre delírio, né? E aí, no caso, o aluno teria que colher uma história mais objetiva com o filho, fazer o exame físico, e no caso desse paciente, que ele estava com febre, estava hipotenso, ele chegava a convulsionar na sala de aula, então esse paciente precisava de uma internação para investigação, porque aquele agravo poderia piorar e o paciente vinha morrer, certo? E aí a gente vê a diversidade de atendimentos e de tipos de pacientes que a gente pode vir a ter num atendimento geriátrico, certo? Então, tanto eu tenho pacientes idosos saudáveis que participam de corrida, que continuam intelectualmente ou até profissionalmente ativos, trabalhando, e que chegam numa consulta geriátrica para fazer uma promoção de saúde, né? Estão preocupados em verificar se está tudo bem, se existe algo que possa ser melhorado, certo? Eu também posso ter pacientes, né? Existe uma parte, esses aí são os envelhecimentos muito bem-sucedidos, né? Lógico que tem fator genético, fator ambiental e fator de hábitos, né? Hábitos de vida,
certo? Então, o envelhecimento, ele é individual, heterogêneo, certo? Então, existem fatores que interagem e que vão determinar como vai ser seu envelhecimento. Posso ter pacientes que têm um envelhecimento usual, ele tem seus problemas de saúde, suas doenças crônicas, e ele vem para fazer um controle dessas doenças, certo? Ele ainda não teve nenhum evento maior, um evento mais grave, que trouxesse sequela para a sua saúde, né? Então, esse paciente vem para eu fazer, no caso, uma prevenção secundária, né? O anterior, promoção de saúde, seria uma prevenção primária, né? Então, eu vou tentar monitorizar esses problemas de saúde do paciente e vou fazer todo o esforço para que esses problemas sejam controlados e não gerem sequelas para esse paciente. Pode vir também um paciente, né? Existem pacientes idosos que têm um envelhecimento mal sucedido, né? Que chegam com suas doenças já com sequelas, né? Com limitação de funcionalidade, certo? Então, o paciente já chega com um quadro demencial, ou o paciente já tem uma sequela motora de AVC, ou já tem uma artrose grave e por isso ele é cadeirante, certo? E aí eu vou fazer uma prevenção terciária. Eu vou tentar, né, uma reabilitação desse paciente, eu vou ver o que eu posso fazer para tentar restituir de autonomia, funcionalidade e qualidade de vida desse paciente, certo? Mas ele já tem um envelhecimento mal sucedido, ok? Então, vocês vão encontrar esse termo, né? Envelhecimento bem sucedido, envelhecimento usual, envelhecimento mal sucedido, tá? Também na prática geriátrica, podem chegar pacientes para a gente que tiveram esse envelhecimento mal sucedido, tiveram seus problemas, suas sequelas das doenças e já estão em fases muito avançadas do problema, né? Já tem uma história natural da doença bem agravada, né? Então, esses pacientes, eles podem estar, inclusive, em estado terminal, ou seja, eles têm uma perspectiva de vida ali de menos de 6 meses, e eu vou ajudar esse paciente a ter um controle dos sintomas para garantir um fim de vida digno, né? Garantir conforto, garantir que ele não tenha sofrimento por sintomas, né, associados ao seu problema primário, tá? Então, a gente também faz cuidado paliativo, certo? Na realidade, o cuidado paliativo começa assim que você faz o diagnóstico de uma doença crônica incurável, né? Só que ele vem junto de um cuidado terapêutico curativo. Mas chega momentos onde qualquer esforço e tratamento vai ser considerado inútil, né? Vai ser considerado até mesmo algo que pode vir a trazer mais prejuízo do que benefício. Então, eu digo que esse paciente está em cuidados paliativos exclusivos, certo? É o princípio da futilidade, né? Então, eu vou tomar minhas decisões baseado naquilo que o benefício realmente se justifica para eu fazer. Tá certo? Então, um paciente que tem uma demência avançada, é acamado, eu não vou fazer exame de próstata, de prevenção, eu não vou fazer uma endoscopia para ver se tem algum câncer no estômago dele, porque alguém da família morreu de câncer de estômago, né? Então, assim, eu não tenho mais tempo para fazer uma prevenção primária, secundária, certo? Eu tenho que oferecer qualidade de vida para esse paciente, certo? Então, a minha conduta vai ser
garantir que esse paciente tenha uma boa alimentação, garantir que esse paciente está dormindo, garantir que esse paciente não tenha dor, garantir que esse paciente tenha uma higiene adequada, não tenha úlcera de pressão, que ele esteja confortável no padrão respiratório, que ele esteja tendo suporte emocional da família, certo? Vou averiguar se o intestino está funcionando, vou averiguar se ele está conseguindo deglutir, ok? Vou garantir a mobilidade das articulações dele, mesmo que seja uma movimentação passiva, para evitar calcificação e imobilismo, certo? Então, cada paciente precisa de um tratamento, de uma abordagem individualizada, certo? Vocês já viram no S2 que existe um roteiro, né? Um roteiro sugerido para anamnese médica, a anamnese clínica, certo? Então, esse mesmo roteiro é utilizado na avaliação do idoso, ok? Eu vou só trazer algumas observações, tá? Para chamar a atenção de vocês em relação a particularidades do idoso, ok? Então, na identificação, vocês já sabem, né, que tem que fazer nome do paciente, né, idade. É interessante ver sempre a idade biológica, porque é muito comum pacientes terem sido registrados nas datas erradas, né? E aí a data do documento é uma e a data do paciente é outra, né? Lógico que hoje isso não é tão comum, mas antes isso era muito comum, inclusive mudar a data do registro para a pessoa votar, né, por questões políticas, né? Então, isso nos idosos é comum, certo? Então, você vai considerar a idade biológica do paciente, certo? Na anamnese, né? Lógico que quanto maior a idade, mais prevalência de determinadas doenças, certo? Então, a idade é extremamente importante. Eu vou ver naturalidade, procedência, né? Viagens recentes, profissão, tá? E aqui na profissão, se lembrar que quando o paciente diz que ele é aposentado, eu não devo apenas ficar com essa informação. É muito importante que eu veja quais as ocupações que esse paciente teve, tá certo? Então, é comum as pessoas preencherem assim, aposentado. Sim, aposentado, isso é importante saber, mas quais as profissões que ele exerceu, né? Então, eu saber as profissões me ajuda a saber quais os tipos de exposições que ele teve, né? De doenças ocupacionais, saber como é que era o funcionamento intelectual desse paciente, certo? Por quê? Porque eu vou avaliar a cognição desse paciente, né? Então, se eu estou diante de um paciente que exercia um alto cargo, que tinha um nível de complexidade intelectual importante, de decisões, de interpretação, de julgamento, raciocínio, então, ele tem uma reserva cognitiva maior, certo? Então, pode ser mais difícil detectar um problema cognitivo com exames cognitivos mais simples, como o Mini-Mental, né? Certo? Da mesma forma, o contrário, um paciente com baixa escolaridade, analfabeto, né? Eu vou ter um problema, uma evidência nas avaliações cognitivas bem maior, ok? Certo? Então, é importante saber como é que era o grau de funcionalidade desse paciente, tá? Estado civil, e aí... Daniela, só fazer uma observação. Em relação a esses pacientes que têm escolaridade baixa, muitas vezes a família não percebe porque exatamente ele não usa muito a cognição. Então, o processo, né, ele pode ter sido muito anterior ao que a família percebeu, devido ao fato de ele não ter muitas atividades cognitivas.
Exatamente. Então, assim, às vezes é difícil você fazer um diagnóstico de demência, porque o paciente nunca precisou resolver problema no banco, ele mora no interior, quem resolve é um filho, ele nunca precisa sair para fazer compra, ele não sai de casa. Então, como é que você vai ver o comprometimento dessas funções mais elaboradas, né? Porque no começo da demência, essas funções mais elaboradas que vão ser comprometidas, certo? Então, quando a família percebe, é quando o paciente está num estágio mais grave da doença, né? O paciente já está com dificuldade de reconhecer os filhos, quando ele já não consegue mais tomar banho sozinho, se vestir, escolher uma roupa, certo? Então, realmente, a escolaridade, o grau de funcionalidade dessa pessoa é muito importante para a gente fazer uma avaliação cognitiva. Estado civil, tá? Então, casado há quanto tempo? Viúvo há quanto tempo? Tá? Então, é lógico que o processo de luto, ele é bem mais intenso no primeiro ano pós-perda, certo? Então, é extremamente importante a gente saber o tempo de luto que ele tem, né? Está divorciado há quanto tempo? Tá? Para a gente ver como foi o ajustamento desse paciente, se ele se ajustou ou se ele ficou com algum problema de humor por conta dessa perda, certo? Religião, né, importante, né, as crenças do paciente que têm que ser respeitadas e que fazem parte da dignidade humana, né, certo? Eu gosto sempre de perguntar na identificação também quantos filhos o paciente tem, e pergunto também que eu posso fazer isso na história psicossocial, onde é que ele mora, né? O endereço, quem mora com ele, mas isso pode ser na história psicossocial, tá certo? E aí nós vamos para a queixa principal, né? O que trouxe o senhor aqui, certo? Então, às vezes a gente fala assim, faz a identificação e diz assim: oi, seu José, tudo bem? Né? Aí ele diz assim, se eu tivesse bem, eu não estaria aqui. Então, é importante a gente selecionar bem as perguntas, certo, gente? Então, o paciente chegou com algum acompanhante, chegou com uma pessoa, certo? Você vai se apresentar, né? E vai questionar quem são aquelas pessoas, né? Olá, seu José, bom dia, meu nome é Daniela, eu sou geriatra, vou atender o senhor hoje. Seu José, o senhor está acompanhado? Quem são essas pessoas? Aí ele apresenta quem são as pessoas, né? E qual é o parentesco deles, né? Seu José, o senhor prefere fazer a consulta sozinho e depois eu chamo sua família? Como é que o senhor quer fazer? Tá? Então, o paciente decide se ele quer entrar com os familiares ou não, certo? É lógico que se o paciente tiver demência, a gente, né, vai precisar que a família entre, mas se o paciente for um paciente lúcido, independente, ele tem toda condição de fazer sua consulta sozinha, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado com a infantilização do idoso, certo? Principalmente na cultura latina, existe uma inversão de papéis. Os filhos querem se sentir pais dos seus pais, né? Então, eles querem levar o pai para o médico, participar da consulta, dizer o que o pai está sentindo, decidir o que vai ser feito, mas a gente não pode deixar a dignidade do paciente, a autonomia do paciente ser violada, tá? Então, se o paciente é lúcido, está mentalmente capaz, né, seja do ponto de vista cognitivo ou do ponto de vista psiquiátrico, ele responde, decide e conta sua história, tá certo? E aí a gente volta até para o princípio de segredo médico. Eu só vou quebrar esse sigilo se for para o bem do paciente, né? Se for algo que realmente se impõe para proteger esse meu paciente, né? Então, o paciente está demenciando, eu tenho que falar com a família. Por quê? Porque existem vários
vários processos administrativos, civis, financeiros, que a família vai precisar se atentar e tomar providências, certo? O paciente está muito deprimido com ideação suicida, eu vou precisar da ajuda da família, eu vou precisar conversar com a família, certo? Então, são situações onde o segredo médico pode ser quebrado pelo médico, e o médico deve chamar a família para ajudar e proteger o paciente, certo? Então, cuidado para vocês não falarem, esse aqui, oi, seu José, quem é essa mulher? É sua mãe? É sua filha? Não, é minha esposa, né? Então, é sua mãe? Não, é minha esposa. Né? Então, ali você gera um julgamento e você pode deixar a família extremamente chateada e a consulta já vai começar com um constrangimento, tá? Então, pense bem nas perguntas, tá? Olá, bom dia, quem são vocês? Vocês podem se apresentar, por favor? Qual é o parentesco de vocês? Tá certo? E aí, o que trouxe o senhor aqui, seu José? O senhor veio à consulta por qual razão? Por qual motivo? Qual é o motivo da consulta? Certo? E aí o paciente vai fazer a queixa principal. Muitas vezes, os pacientes idosos têm dificuldade nessa queixa principal, certo? Às vezes ela fica mal definida, às vezes você tem paciente com muitas queixas, certo? Mas nesse momento aqui da queixa principal, você precisa determinar o motivo da consulta, né? E sugere-se que você limite até 3 queixas. Por quê? Porque você vai ter que se aprofundar na HDA sobre essas 3 queixas, certo? E também porque você não pode, numa consulta, resolver todos os problemas do paciente, né? Porque acaba que, muitas vezes, quem quer fazer tudo não consegue fazer nada, né? Então, é importante você focar no que está incomodando o paciente, focar naquilo que você, como médico, vai julgar mais grave, certo? E fazer uma hierarquia dos problemas, certo? Então, você vai averiguar essa queixa no HDA, vai perguntar a periodicidade, há quanto tempo, qual é a frequência dessa queixa, quais são os fatores de piora, fatores de melhora, se tem outros sintomas associados, certo? Isso tudo vocês viram, né, no semestre passado, certo? E aí eu vou para, na realidade esse é o roteiro 2, e aí eu vou para os antecedentes, né? Certo? Então, dependendo do caso, pode ser que esses antecedentes sejam bem complexos, né? Então, muitas vezes o paciente já fez várias cirurgias, né? E aí você tem que saber os motivos das cirurgias, as datas das cirurgias, se foram feitos biópsias e os resultados das biópsias, né? Quais os problemas, os diagnósticos que o paciente já teve, se o paciente precisou de alguma internação, por qual motivo, ficou quanto tempo internado, se o paciente já precisou de uma transfusão sanguínea, se o paciente já teve alguma fratura, certo? Então, você tem que realmente ser bem cuidadoso, né, de deixar tudo bem registrado, certo? Então, o objetivo é você conhecer bem o seu paciente. Quanto mais você conhece o seu paciente, mais você tem condição de fazer um bom manejo e um bom monitoramento e acompanhamento clínico desse paciente. Ok? Aí vamos para os antecedentes familiares, tá? Então, aqui você vai saber perguntar se os pais são vivos, se os pais forem falecidos, faleceram com qual idade, faleceram por qual motivo, né? Porque isso vai ser importante em relação à herança genética desse paciente, certo? Então, é lógico que se os pais são longevos, a chance daquele paciente ser longevo é maior, né? E o motivo de morte dos pais, a gente tem que estar atento que pode ser o motivo de morte daquele paciente, né?
certo? Então, saber dos parentes de primeiro grau, os irmãos, como é que é a saúde dos irmãos, se são vivos, se faleceram com qual idade, por qual motivo. E aqui entra também, gente, os filhos, certo? Então, apesar de antecedente ser sempre para o passado, filho é parente de primeiro grau, então é interessante também saber os problemas de saúde dos filhos, ok? Medicamentos. Nos medicamentos, é muito importante, né, que o paciente não somente traga suas receitas, né, ou traga as caixas dos remédios que ele toma, mas é importante, além disso, você averiguar como ele está tomando, tá? Porque muitas vezes você vê o que está escrito, que foi prescrito, mas o paciente, se você não questionar, você não vai saber se o paciente está tomando corretamente, tá? Então, é comum que o paciente faça confusão, principalmente quando tem muitos medicamentos, ok? Então, veja como que ele está tomando. Esse remédio, ele vai dizer, eu tomo isso, isso e isso. O losartan, se toma quantas vezes ao dia? Quais os horários? Tá? Então, nesse momento, tanto você vai ver se o medicamento está sendo tomado corretamente, como você também vai ver a memória do paciente, né? Se ele está conseguindo tomar os medicamentos sozinho, sem ajuda, tá? Se ele não sabe explicar, é porque ele não toma os medicamentos adequadamente, tá? Alguém lembra, alguém dá, alguém separa o remédio, tá certo? E aí, gente, nos medicamentos, é importante você ser bem atencioso, porque às vezes os pacientes se esquecem de relatar alguns medicamentos que já são tomados há muito tempo e que ele nem consegue mais se lembrar como medicamento, né? Já virou parte da vida do paciente, né? Então, por exemplo, uma aspirina, o AS infantil. Muitas cirurgias já foram canceladas, né, na vida, na história aí da medicina, porque o paciente não falou para o médico que tomava AS, o médico também não questionou, o paciente foi para a cirurgia, o anestesista pergunta logo, né, toma AS? Tomo. Aí cancelou a cirurgia, né, ninguém prejudicou outros pacientes, prejudicou o próprio paciente, certo? Então, muitos medicamentos, às vezes, os pacientes não falam, né? AS, Puran, esses medicamentos que o paciente toma com muita frequência. Anti-inflamatório, né? É muito comum o idoso se automedicar aqui no Brasil, né? Em alguns países, você não tem acesso a medicamento nenhum. Você só consegue comprar um medicamento se tiver uma prescrição médica, certo? E isso, né, tem esse lado bom do sentido da segurança do paciente, né? Porque, infelizmente, a maioria dos pacientes idosos se automedicam, né? Tomam medicamentos de acordo com orientações de outras pessoas, né? Certo? Então, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque medicamento tem efeito colateral, e o grupo mais vulnerável para efeito colateral de medicamento são os idosos, certo? Então, existem alterações fisiológicas do envelhecimento que modificam a farmacodinâmica e farmacocinética dos medicamentos, tá? Então, o paciente, ele tem ele pode ter desde uma dificuldade para engolir, né, que não seria só a fisiologia, já seria uma senilidade, né, o paciente idoso tem mais problemas de saúde, como o paciente muitas vezes não tem um peristaltismo tão eficaz, certo? Ele precisa tomar o remédio com um copo de água, tá? Já tive pacientes que tomou o remédio com um pouquinho de café, e o remédio ficou grudado no esôfago e fez uma ulceração no esôfago. O paciente idoso tem uma acidez menor, certo? Tem uma diminuição nas células parietais, e por isso o pH não é tão baixo. Isso vai afetar algumas medicações que precisam de um pH mais ácido para serem reabsorvidas.
para serem absorvidas no duodeno. O paciente não tem a mesma produção de prostaglandina. Existem alguns tipos de prostaglandina, né? E a prostaglandina do estômago é uma prostaglandina protetora, certo? O paciente tem uma menor produção de fator intrínseco, e se ele tomar alguns medicamentos, ele pode desenvolver uma deficiência de B12. O paciente tem uma motilidade menor, as vilosidades também, elas diminuem, né? Então, a absorção é um pouco menor. O paciente idoso, ele tem uma diminuição na água, né? Na porcentagem de água corporal total e um aumento de tecido adiposo, proporcionalmente, né? Se você comparar a composição corpórea de um jovem para um idoso, vai ter uma menor porcentagem de água e uma maior porcentagem de gordura. Então, os medicamentos que são hidrossolúveis vão ficar muito concentrados. E os lipossolúveis vão ficar mais tempo ali no subcutâneo, né? Então, um exemplo disso são os benzodiazepínicos, né? Que são lipossolúveis. Então, eles ficam ali no subcutâneo do paciente, e por isso eles têm uma meia-vida muito maior do que a usual num adulto jovem. Nós temos também a questão de uma diminuição das proteínas, diminuição da albumina, né? Não a nível de uma desnutrição, porque aí seria algo que é compreendido como doença, seria uma senilidade, mas uma redução mesmo absoluta, né? E essa redução, ela vai gerar um aumento de fração livre do remédio, tá? Então, os remédios, quando eles são absorvidos, eles se ligam às proteínas, né? Então, se eu tenho menos proteína, eu tenho mais medicamento livre, né? Mais fração livre dos medicamentos, né? Então, eu vou ter uma exposição maior ao efeito daquele medicamento, certo? Os medicamentos são metabolizados no fígado, né? O fígado do idoso, ele também tem uma redução do ponto de vista estrutural, né? Mas ele dá conta do seu funcionamento. Mas a gente tem que se lembrar que o paciente idoso toma mais medicamento. Então, os medicamentos, eles podem ter interação, tá? Então, o fígado, ele transforma o medicamento, ele metaboliza o medicamento para a sua forma inativa para ele ser eliminado, né? Geralmente, a maioria é eliminado pelo rim, pela urina. Alguns são eliminados também pelas fezes. Então, se eu tenho um medicamento que ativa uma determinada enzima, que vai metabolizar mais rápido outro medicamento, né? Então, eu vou ter uma diminuição do efeito desse outro medicamento. Ou pode acontecer o contrário, de um medicamento diminuir a ação de uma enzima que ia metabolizar outro medicamento. E aí eu vou ter um aumento, né, da ação desse medicamento, certo? Então, isso se chama interação medicamentosa, né? Aí é a parte de farmacocinética. Então, isso pode estar alterado também no idoso, né? Assim como também o idoso pode ter alterações nos seus receptores, por exemplo. O idoso, ele tem uma redução e tem também uma menor sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos, né? Então, os beta-bloqueadores têm uma ação mais amena, uma ação reduzida nos pacientes idosos. Por quê? Porque eles têm menos receptores beta-adrenérgicos e têm uma sensibilidade menor, certo? Que é também a alteração na farmacocinética, certo? Então, medicamentos, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Existem alguns medicamentos que são proscritos, que são contraindicados, existe uma lista chamada lista de Beers, BEERS, que é a lista de medicamentos que devem ser evitados nos idosos, certo? Lembrar de perguntar sobre vitaminas, né? Muitos pacientes se automedicam com vitaminas, e a gente tem que estar atento para isso, né? Então, vitamina sempre é bom. Não necessariamente, tá? Então, vitamina desnecessária em altas doses podem ter efeitos tóxicos, tá certo? Até chás é importante também a gente saber,
né? Existem chás que podem ser hepatotóxicos, existem chás que têm efeito diurético, né? Que tem efeito laxativo, tá? Então, isso tudo a gente considera também medicamento. Hábitos. Aqui nos hábitos nós vamos perguntar etilismo, né? Se bebe, há quanto tempo bebe, qual é a frequência, qual é a quantidade, qual é o tipo de bebida alcoólica, tá? Tanto para eu ver se existe possibilidade, né, de um dano hepático, como até mesmo algo com efeito neurológico, com risco neurológico. Existe demência causada por álcool, né? Existem doenças neurológicas, cerebelares, que podem ser causadas pelo álcool, certo? E cigarro, né? Os hábitos de fumo, né? Perguntar se o paciente fuma, mesmo que ele diga que não fuma, perguntar se ele já fumou, fumou por quantos anos, quanto por dia, 1 maço, 2 maços, e calcular a carga tabágica, né? Você vai multiplicar o número de maços pelo número de anos que ele fumou, certo? Para você dizer quantos maços anos o paciente tem, né? E nos hábitos, eu também pergunto, lógico que também entra nos hábitos o uso de drogas ilícitas, né? Na hora de perguntar drogas ilícitas, é interessante você talvez trocar a palavra droga, né? Porque já gera um julgamento, e perguntar: o senhor já tomou, já fumou, já cheirou, tomou alguma coisa para ficar mais alegre, para curtir uma festa, para ficar mais tempo acordado, ou para se acalmar, certo? Então, assim, por exemplo, a maconha. A maconha, ela é uma medicação que a pessoa não toma para ficar mais alegre e acordada. A pessoa toma para ficar zen, né? A maconha tem uma ação mais depressora, certo? Ela dá fome e sono, né? Certo? E as outras, cocaína, essas outras drogas, crack, são drogas que são mais excitativas, né, excitantes, né, do sistema nervoso central, né, as anfetaminas, né, então a pessoa toma para ficar acordado, caminhoneiros, né, tomavam para dirigir a noite toda e não dormiam, então para conseguir, né, trabalhar em alguma coisa que precisa de atenção, né, e aguentar noites sem dormir, certo? Então, na hora de perguntar drogas, é interessante trocar esse nome droga por pelos efeitos dos medicamentos, dessas substâncias, né? Substâncias que são chamadas psicoativas, né? Certo? E eu pergunto também sempre nos hábitos, e é importante perguntar, a atividade física desses pacientes, ok? Lembrando que a atividade física engloba tudo, né? A atividade física engloba você subir escada, se no seu dia a dia você sobe escada para ir para casa, ou para ir para o andar de cima da sua casa, né? Então, muitos idosos vão dizer assim: ah, doutor, eu passo o dia fazendo as coisas de casa, eu lavo roupa, eu passo pano, não sei o que, não sei o que. Ou seja, essa pessoa tem um grau de atividade, né, bom, certo? Isso eu considero como atividade. Existem até alguns questionários validados para você ver o nível de atividade e de sedentarismo da pessoa, né? Então, ele pergunta quantas horas por dia, quantos minutos por dia você fica sentado, seja assistindo televisão, seja comendo, seja conversando, seja fazendo uma leitura, certo? Então, é lógico que quanto mais você se movimentar, melhor, tá? Mas quando a gente fala de exercício físico, a gente se refere a uma atividade física programada, estruturada e regular, tá? Então, é você realmente tirar um tempo para fazer exercício para a sua saúde, certo? E aí,
vários estudos mostram que quando o médico pergunta sobre exercício e recomenda o exercício como um tratamento, o paciente tem uma aderência muito maior à mudança de estilo de vida, tá? Então, é algo que a gente tem que incorporar na nossa prática, dar valor, valorizar os exercícios, certo? Eu acho que cada vez mais as próximas gerações vão ser muito mais conscientes sobre o exercício, né? Porque as gerações antigas, para você conseguir gerar o hábito de fazer exercício é muito difícil, porque não fez parte da cultura dessas pessoas a importância do exercício, né? Até muitas vezes era até o contrário, né? Muitas pessoas idosas hoje cresceram sabendo que quem tem problema de saúde não pode fazer exercício. Né? Não, doutor, eu não posso fazer, não, eu tenho artrose. Não, doutor, eu não posso fazer, não, porque eu tenho pressão alta. Não, eu não posso fazer exercício, não, porque eu tenho hérnia de disco. Eu não posso fazer exercício porque eu tenho problema cardíaco, né? E é o contrário, né? Então, hoje, o exercício físico, ele é tratamento, não é só prevenção, ele é tratamento de algumas condições de saúde, certo? Então, o idoso precisa de exercício aeróbico para formação óssea, certo? Então, a mulher, depois da menopausa, ela começa ela tem um turnover ósseo maior, começa a ter mais reabsorção óssea, e quando chega aos 60 anos, começa a ter menos produção óssea. O homem acontece um pouco depois, aos 70 anos, certo? Mas assim, nosso osso, ele está num equilíbrio dinâmico contínuo, está sempre formando e reabsorvendo, formando e reabsorvendo. Até 30 anos, mais ou menos, até 25 anos, a gente está principalmente formando osso, certo? Então, a gente está ali fazendo um banco de osso, formando um osso, até ter um pico. Depois dos 25 anos, começa a ter um ganho da perda em relação à formação. E quando chega no envelhecimento, essa perda, muitas vezes, é superior à formação, tá? E o que é que vai determinar isso? Fatores genéticos, oferta de cálcio, vitamina D, né? E nível de atividade física, certo? Então, se você anda muito, se você faz muito exercício, você está formando osso, tá? E isso é importante no envelhecimento, por quê? Porque a osteoporose, ela causa fraturas, né? Então, um osso com densidade ruim, com uma arquitetura frágil, ele quebra em traumas de baixo impacto, né? Então, uma queda da própria altura pode ser suficiente para uma fratura de quadril, que tem uma mortalidade alta, e uma morbidade também muito alta, né? E a pessoa pode ter até mesmo uma osteoporose grave de coluna, ela pode ter fraturas sem nenhum estresse, sem nenhum espirro, sentar abrupto, dependendo do grau de osteoporose, a pessoa pode ter uma fratura de vértebra. Essa fratura vai gerar dor, o paciente vai ter dor, vai ter que ter medicamento para dor, o paciente vai piorar a sua estatura, vai ficar com uma curvatura acentuada da coluna, né, uma cifose acentuada, isso vai comprometer a dinâmica de marcha, isso vai comprometer a expansão pulmonar, certo? Então, é algo que merece que seja realmente tratado e prevenido, tá certo? Então, os exercícios aeróbicos são importantes para formar osso, os exercícios aeróbicos, eles melhoram a circulação cerebral, tem efeito neurotrópico, né, um efeito neurotrófico, né, um efeito protetor de formação de sinapses, melhora do funcionamento mental, de proteção contra depressão, contra ansiedade, tanto proteção como tratamento, melhora a memória, tá? Então, houve um trabalho muito interessante que mostrou pacientes que fazendo exercício e pacientes que faziam, comparado com pacientes que faziam atividades cognitivas. E os pacientes que faziam
exercício, eles tiveram um aumento do hipocampo em 1%. E os que fizeram exercício cognitivo não mudaram o tamanho do seu hipocampo e alguns até reduziram o hipocampo. Então, assim, com o envelhecimento, existe uma perda neurológica, existe uma perda de neurônios, certo? Então, existe uma degeneração com a idade, certo? Porém, essa degeneração pode ser modulada por fatores geradores de saúde, né? No caso, a atividade física, certo? Então, exercício físico é extremamente importante para a saúde do sistema nervoso, certo? Da mesma forma, vai melhorar a circulação, vai queimar gordura, vai queimar açúcar, né? Então, tudo que a gente come, a insulina pega e guarda, né? A insulina vai lá, pega o açúcar e vai lá no fígado, faz glicogênio e faz gordura, certo? Então, se você se exercita, você metaboliza esse excesso ali que está guardado, né? Então, hoje a gente está vendo muitas pessoas com fígado gorduroso, esteatose hepática, com diabetes, com colesterol alto, hipertensão, tudo por estar comendo muito e exercitando pouco. Tá? E os exercícios de fortalecimento também são importantes, né? Então, o ideal é que o idoso faça exercícios aeróbicos. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é fazer, e também da OMS, é fazer 150 minutos por semana de exercício aeróbico, que pode ser dividido em 5 vezes de 30 minutos ou 3 vezes de 50 minutos, tá? Então, você tem que educar seu paciente que ele precisa da caminhada, né? O paciente que faz caminhada é excelente, caminhada, dança, hidroginástica. A hidroginástica para formação de osso não é boa, tá? Porque não tem impacto. Então, dentro da água não tem impacto, certo? Mas ele também tem que associar a exercício de resistência. Exercício de resistência é exercício de força. Seja musculação, que tem um peso, seja funcional, que é o peso do próprio corpo, seja yoga, que é o peso do próprio corpo, pilates também, que tem máquinas, né? Certo? Então, ele precisa ganhar força, porque da mesma forma dos outros órgãos, quando você envelhece, você perde massa muscular, né? Então, você vai perder fibras musculares, principalmente as fibras rápidas, certo? Então, por isso que o idoso é mais lento, né? Então, tem uma redução das fibras musculares e tem uma lipossubstituição. Então, tanto o músculo do idoso tem mais gordura, como também dentro do próprio miócito, dentro do próprio músculo tem depósitos de gordura, tá? Então, para eu ter um envelhecimento adequado, para eu continuar independente, tendo força para tomar banho sozinha, força para me vestir sozinha, como para eu ter menos risco de cair, eu preciso de força muscular. Então, a força muscular, ela é um sinal vital de envelhecimento adequado ou não, em idosos, tá certo? Então, exercícios de força 2 vezes por semana, tá certo? Ok? E aí vamos para a história psicossocial, né? Então, a mesma coisa que vocês viram no S12. Vocês vão ver como é o ambiente de moradia desse paciente, quantos cômodos, como é que são as condições hidrossanitárias, saneamento, né? Infelizmente, ainda existem, né, bairros, né, aqui de Fortaleza, locais que têm uma precariedade, né? Isso é vergonhoso, né? A gente pensar que isso ainda existe, né? Mas, infelizmente, faz parte, a gente tem que questionar, certo? Sobre isso, saber quantas pessoas moram naquele domicílio, né? Então, é muito comum, né, nos domicílios brasileiros, principalmente no Nordeste, que existam domicílios multigeracionais, né? Então, o que acontece? Tá, o idoso, o filho, o neto e até o bisneto morando na mesma casa,
tá? Então, muitas vezes, a aposentadoria do idoso é o sustento da família, certo? Então, muitos idosos continuam sendo os provedores de suas famílias, né? Continuam sendo chefes de família, continuam sendo aqueles que pagam as contas, certo? Isso tem um impacto negativo na saúde do idoso, porque muitas vezes esse idoso, ele não tem condição de financiar suas demandas de saúde, porque o dinheiro dele está empregado nas necessidades dos filhos e netos, né? Então, eu tenho vários pacientes que precisam fazer uma fisioterapia, precisam pagar um educador físico, precisam de um fono, precisam de um medicamento que tem um alto custo, e eles não fazem por conta dessa sobrecarga financeira que eles vivem, certo? Então, essa história psicossocial é importante, né? Eu preciso saber como esse paciente está amparado, né? Se ele está sendo muito explorado, né? Ou negligenciado, certo? Como é o funcionamento familiar, se é um funcionamento saudável, se é um funcionamento ruim, se esse idoso tem com quem contar, se ele precisar, tá certo? Então, tudo isso entra na história psicossocial, né? Certo? E aí, vamos para o IOA, tá? O que que tem de diferente, o que que tem de particularidade do idoso no IOA? Né? Vocês vão fazer o mesmo IOA que vocês aprenderam. Cardiovascular, respiratório, trato gastrointestinal, geniturinário, certo? O que é que vocês vão ver de diferente no idoso? É que história de quedas é um questionamento que tem que ser feito no IOA, certo? Que não se costuma perguntar para adulto jovem, né? Então, você tem que saber se o paciente tem histórias de quedas. A OMS considera que o idoso que caiu uma vez no último ano é um idoso caidor. O idoso que caiu mais de uma vez é um caidor recorrente, certo? O número de quedas que ele teve, quais foram os fatores que causaram aquela queda, né? Então, é considerado queda um deslocamento do corpo de um nível para outro inferior, que não seja causado por uma síncope, nem por uma crise epilética, nem por uma causa violenta, tá? Então, se o paciente foi atropelado, é outra coisa. Se o paciente teve uma crise convulsiva tônico-crônica, ele caiu no chão, não é uma queda, foi uma crise epilética, tá? Se o paciente teve uma síncope, não é uma queda, é uma síncope, tá certo? Então, são fisiopatologias diferentes que merecem investigações específicas, né? Então, se o paciente me diz que ele se levantou, ficou tonto, escureceu a vista e ele caiu, ele teve uma síncope, né? Precedida de uma lipotímia, né? Então, a investigação desse paciente vai ser uma investigação principalmente cardiológica. Eu vou averiguar se ele tem uma desautonomia, uma hipotensão postural grave, vou averiguar se ele tem uma arritmia, um bloqueio atrioventricular, ou se ele fez uma FA com instabilidade hemodinâmica, ou se ele fez um infarto, certo? Então, eu vou fazer uma determinada investigação e um determinado tratamento, tá certo? Tá? Ao mesmo tempo, uma queda, eu vou avaliar se foi porque ele não enxerga direito, se foi porque ele perdeu o equilíbrio, se foi porque ele teve uma vertigem, se foi porque ele teve um congelamento e ele teve doença de Parkinson, se foi porque a casa estava com o chão molhado, ou então ele foi para o banheiro estava escuro, ele tropeçou no tapete. Então, eu preciso entender o mecanismo de queda para eu também fazer uma abordagem adequada, tá certo? Queda é multifatorial, são muitos fatores relacionados com queda, né? Mas é interessante que a gente faça uma abordagem, uma prevenção. Por quê? Porque 30% dos idosos caem a cada ano, considerando idosos com mais de 80 anos, essa prevalência aumenta para 40%.
Quando o idoso tem uma fratura de quadril por conta da queda, a mortalidade é de cerca de 30%, e 50% desses pacientes vão ter prejuízo funcional por causa da fratura, né? Ou vão precisar de institucionalização, tá? Então, a queda, ela é realmente muito traumática, tá bom? Assim como o medo de cair, né? Então, muitas vezes o paciente cai, fica com medo de cair, e o medo de cair é outro problema, porque se você acha que o medo de cair protege o paciente de cair, não protege. O medo de cair aumenta o risco de cair, aumenta a mortalidade, porque esse paciente não vai fazer reabilitação e vai ficar mais frágil e vai ter mais risco de cair, né? Então, o medo de cair gera ansiedade, depressão, isolamento social, é muito ruim para o idoso. Ok? Então, no IOA do idoso, é interessante a gente perguntar sobre o sono, tá? Na realidade, deve se perguntar para todos, né? Então, o sono, cada vez mais a gente descobre o quanto o sono é importante na saúde, né? Então, o sono ruim aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de infarto, aumenta risco de hipertensão, aumenta risco de diabetes, aumenta risco de obesidade, certo? Um sono ruim aumenta o risco de doença de Alzheimer, aumenta o risco de depressão, de ansiedade, tá? Então, o paciente pode estar com a cognição ruim porque ele não tem um sono adequado, porque ele tem a apneia do sono, né, e não tem um sono reparador, e aí ele passa o dia sonolento e com um prejuízo cognitivo por conta dessa sonolência, dessa atenção diminuída, desse funcionamento lentificado, certo? Então, é interessante perguntar que horas o paciente deita, quanto tempo ele leva para adormecer, certo? A gente considera insônia inicial quando o paciente passa mais de 30 minutos para adormecer. Se quando ele dorme, ele consegue dormir até o dia seguinte, ou se ele tem despertares, quantos despertares, qual o motivo desses despertares, se ele consegue adormecer novamente, ou se ele acorda de madrugada e tem uma insônia terminal, não consegue mais dormir. Tá? Então, eu preciso saber o número de horas que ele dormiu, certo? E se ele acorda no dia seguinte, reparado, né? Disposto, né? Recuperado, certo? Então, já se sabe que algumas fases do sono são extremamente importantes para o funcionamento cognitivo, são importantes para a formação das memórias recentes, certo? E saber se o paciente ronca muito, se ele tem apneia do sono, que aumenta o risco cardiovascular dele, tá? É muito comum o idoso ter um adiantamento da fase do sono, tá? Ele vai dormir muito cedo, né? Então, eu já atendi várias vezes paciente que veio para consulta, a queixa dele era insônia. Doutora, eu tenho insônia terrível, eu vim aqui porque eu quero que você passe um remédio para eu dormir. E aí, na minha investigação, eu descubro que a paciente dorme 7 horas da noite e acorda 2 horas da manhã. E não tem mais sono. Mas ela está incomodada porque está todo mundo dormindo, está tudo escuro, ela não tem o que fazer, certo? Então, o que acontece? Ela foi dormir muito cedo, certo? Então, se a gente for ver, ela dormiu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 horas, tá? Então, assim, a necessidade do sono, ela é individual, né? Lógico. E também varia com a idade, né? Um recém-nascido dorme 20 horas, certo? E ao longo do envelhecimento, essa necessidade vai diminuindo, tá? Mas existe uma média que é sugerida hoje pelos estudos, uma média de 7, 8 horas por dia, tá? Então, se o paciente dorme 7 horas por dia e ele acorda disposto, revigorado, então a necessidade de sono dele é de 7 horas, 8 horas, certo? Ok? Então, no caso dessa paciente, se eu medicasse ela com um hipnótico, eu estaria fazendo uma possível iatrogenia, certo? Eu ia expor essa paciente a efeitos colaterais do medicamento, sem uma necessidade de aumentar o sono dessa paciente. Ela precisaria de um ajuste comportamental, ok? Então, sempre a higiene do sono, ela é a primeira
tentativa para ajustar a queixa de sono, tá? Então, eu tenho que orientar esse paciente a manter uma rotina, fazer atividade física, de preferência até 6 horas da tarde, porque a atividade física noturna pode deixar a paciente muito excitado e tirar o sono. Ela diminuir a exposição dela de luz depois das 6 horas da tarde, né? Então, ficar muito tempo na televisão, no computador, no celular, vai tirar o sono, né? Então, 2 horas antes de deitar, o ideal é não ter exposição a telas, né? A luz, certo? Ela tem uma rotina, ela seguir toda noite essa mesma rotina para o corpo já ir se preparando e entendendo que ela vai dormir, evitar notícias, problemas no horário de dormir, não tomar coisas, substâncias psicoativas, né, depois de 4 horas da tarde, né, certo? Evitar cochilar durante o dia, ok? Então, assim, é extremamente interessante a gente promover uma boa qualidade de sono para os nossos pacientes idosos, tá? Faz parte também do IOA do idoso a gente perguntar o humor, certo? Então, sabe-se que o idoso tem muitos episódios de depressão subsindrômicos. Eles não chegam a fazer todos os critérios de depressão, mas têm sintomas depressivos, e esses sintomas depressivos geram disfuncionalidade, geram alterações cognitivas, geram prejuízo na saúde desse paciente. Então, eu preciso ter uma queixa, eu preciso ter uma busca ativa de depressão no idoso, certo? O idoso tem muito mais queixas psicossomáticas do que as queixas de humor propriamente dita. E as queixas de humor podem ficar confusas. O paciente pode não perceber que ele tem uma anedonia, uma perda de prazer. Pode ser que ele ache que não vai mais para a missa porque está perigoso, porque tem dor no joelho, tá? Então, as coisas acabam atrapalhando a identificação do problema de depressão, ok? Certo? Então, a gente também no IOA vai perguntar sobre a cognição do paciente, se ele tem queixas de memória, né? Se ele tem tido dificuldade de planejamento, de fazer atividades que ele fazia antes sem dificuldade, como cozinhar, como dar uma aula, como organizar uma reunião, né? Se ele tem tido dificuldade com a linguagem, vocabulário, certo? E se isso tem afetado o dia a dia dele, ok? Vacinação é também importante na anamnese, certo? Os idosos, eles devem tomar a vacina da gripe anualmente, eles devem tomar a antipneumocócica, certo? Então, a antipneumocócica, ela é financiada pelo Ministério da Saúde e recomendada para pacientes com doenças crônicas, né? Pacientes com diabetes, insuficiência cardíaca, DPOC, né, assim como também para pacientes idosos, tá? Então, a vacinação antipneumocócica, ela previne formas graves de infecções pneumocócicas, certo? Existe a 23 valente e a Prevnar 13, o ideal é tomar as duas, ok? A 23 valente, que é a que tem no SUS, ela tem mais cepas, mas a Prevnar 13, ela tem um efeito de memória, de imunização maior, então é recomendado tomar as duas. Muitas vezes o paciente não tem como tomar as duas pelo ponto de vista financeiro, porque a Prevnar 13 só tem um ambiente particular, então você pode recomendar a 23 valente que tem no SUS. Aqui, gente, a diferença do roteiro 1 para o roteiro 2, né, não sei se vocês estão percebendo, vocês estão vendo aqui o que tem de diferente nesse segundo roteiro? Vocês estão vendo, gente? Em Rômulo. A ordem das fases, né, professora? Tá? O que saiu aí diferente dos outros? O IOA deixou de ser, não... Basicamente, tipo, a história psicossocial desceu, mudou, alterou toda a ordem. Subiu aí, né? Foi, subiu. Tá certo.
Então, gente, o que que acontece? Às vezes o paciente chega com uma história muito difícil de ser compreendida, né? Às vezes a fonte da história é muito ruim, você não consegue entender adequadamente, ou então o paciente tem queixa demais, né? Ou o paciente chega sem nenhuma queixa. Eu vim aqui só fazer uma avaliação geriátrica. Então, são casos onde pode ser interessante você antecipar o IOA, tá certo? Ou porque a queixa está mal definida, ou porque tem queixa demais, ou porque não tem queixa, tá certo? Então, pode você puxar o IOA para estabelecer ali quais são os problemas, talvez, maiores que você vai precisar investigar, tá? Então, particularidades, né, em relação a uma avaliação tradicional. Vocês vão ver que na atenção ao idoso nós temos várias escalas e índices específicos, né, que a gente vai complementar na nossa avaliação. Pode ser necessário fazer uma entrevista com a paciente, outra entrevista com a família, né, certo? Principalmente quando houver alterações de informações que não estão, né, tão conflituosas, ou então porque você percebe um problema cognitivo, você precisa da opinião da família, certo? Realizar na amnésia exame físico, né? Como vocês estão vendo, a consulta pode ser muito demorada, então pode ser necessário que eu pode ser que eu não consiga terminar tudo num dia só, num momento de consulta, e que eu precise dividir a consulta e conclua num momento posterior, né? Porque também não adianta o paciente ficar cansado, irritado, certo? Eu não estou dizendo que tem que dividir, estou dizendo que se a consulta ficar muito longa e você precisar fazer mais avaliações, mais escalas, você pode dividir em 2 momentos, certo? O paciente idoso geralmente tem múltiplas queixas, geralmente tem uma complexidade de doenças, né? Ele tem várias comorbidades, as doenças são crônicas, tá? A cura não é mais o objetivo, muitas vezes, eu tenho que controlar, monitorizar esse paciente e fazer de tudo para ele não ter sequelas, ou eu vou tentar reabilitar ou melhorar a qualidade de vida, certo? Então, nem sempre a gente consegue curar os problemas do paciente. O idoso, ele tem uma maior gravidade nas doenças agudas, certo? Então, o conceito de envelhecimento, o melhor conceito até hoje é que o envelhecimento significa alterações moleculares, teciduais, de sistemas, que fazem com que o organismo tenha mais dificuldade de recuperar o equilíbrio quando esse é interrompido, tá? Então, um idoso se recuperar de uma síndrome gripal, ele tem menos reserva, ele tem menos capacidade de recuperar a homeostase do que um jovem, tá? Então, isso é envelhecer, tá? Então, as doenças agudas têm uma gravidade maior nos idosos. Os idosos, eles têm mais danos funcionais, né? Então, um determinado problema de saúde vai gerar uma determinada incapacidade funcional, né? E isso é extremamente importante de ser averiguado, tá? Por isso que a gente tem as escalas de funcionalidade, tá? Então, o idoso tem uma fragilidade maior nas respostas às doenças e vai precisar de suporte econômico, suporte emocional, tá? A terceira pessoa, aquele paciente que chega acompanhado, provavelmente ele tem uma saúde mais frágil. Ele tem uma demência, ou ele tem um problema de mobilidade, ou ele está com depressão, né, e não está atento e motivado para se cuidar, certo? Ou é o cultural daquela família, certo? Mas, geralmente, se você vê um paciente acompanhado e entra acompanhado, pede para ficar acompanhado, é porque esse idoso está mais frágil, certo? E aquele idoso que é lúcido, autônomo, independente, ele vai para uma consulta sozinho. Lógico, gente, que não há regras, né? Já atendi pacientes que eu tive que ligar para a família e pedir para a família vir, porque a história estava mal caracterizada, a paciente não sabia explicar os remédios, tá certo? Então, não há regras, tá? Mas, geralmente, a terceira pessoa vai acompanhar os mais frágeis.
a gente tem que se preparar que, quando o paciente entra acompanhado, a consulta vai ser mais demorada, tá certo? Então, essa família vai precisar falar, você vai precisar que eles falem, ou eles vão interromper muito na consulta, e aí você tem que ter cuidado, porque você tem que focar no paciente, tá certo? Então, deixa o paciente na tua frente, pergunta para ele, tá certo? Então, não muda o foco da consulta, tá certo? Infelizmente, alguns médicos que não têm essa, essa aula de habilidades médicas, né, acaba colhendo a história e conversando só com a família, tá? Isso não é correto. Você tem que respeitar a dignidade e a autonomia do paciente. Não é porque ele é idoso, tem 80 anos, que ele não é mais capaz de responder por si, tá certo? Então, você não tire a dignidade do idoso, tá certo? Tenha cautela com as duas fontes, né? Faça o seu julgamento imparcial, né? Já aconteceu comigo de paciente vir me dizer que o idoso estava muito ruim, mas porque o familiar tinha realmente um interesse financeiro, né, uma briga entre irmãos e queria decisões de herança, como também já aconteceu o contrário, né, do idoso realmente não estar bem, a família muito preocupada, e eu ter que dizer, não, olha, você não tem condição de morar sozinho, certo? Então, tenha cautela, avalie as duas fontes para você tomar uma decisão, tá certo? Não faça de tudo para não perder a confiança do paciente, tá? Você não vai conseguir ajudar esse paciente se ele não aderir ao seu tratamento. Então, invista no bom relacionamento médico-paciente. E, ao mesmo tempo, tente estimular e engajar a família no planejamento terapêutico desse paciente. Quais as dificuldades mais comuns? É comum que o idoso informe pouco sobre a sua doença, tá? Ele não conta um problema porque ele achava que aquilo era da idade. Não, não vou falar isso, o idoso é assim mesmo. Não estou escutando direito, mas idoso é moco mesmo. Não, eu não estou dormindo bem, mas é assim mesmo, né? Da idade, o idoso não dorme. Ou, eu estou meio esquecido, a mamãe tá confundindo aí as histórias, todo mundo acha engraçado, certo? Então, cuidado, tá certo? Então, pode ser que o idoso não esteja percebendo um problema porque ele acha que é da idade. O idoso é intimidado por um médico apressado, então, cuidado para você não omitir coisas porque você está acelerando a anamnese, tá? Ele pode negar que está doente porque tem medo de gastar dinheiro, porque ele já está com, o dinheiro dele já está totalmente todo comprometido com as suas despesas. Ou então ele não quer dar problema financeiro, nem preocupação financeira para o filho. Então ele não vai falar para o médico não inventar nenhum exame, não inventar nenhum remédio caro. Ou ele não vai falar porque ele está com medo de você pedir um exame que fulano fez e fulano morreu. Ou ele tem medo de se internar. Deus me livre de fazer cateterismo, certo? Então, tenha cuidado, tá certo? Muitas vezes você passa um medicamento, o paciente chega e diz, não, doutor, esse remédio é muito ruim, não dá certo não. Não, eu senti mal, tarará. Aí, se você não tiver um bom conhecimento, né, desse paciente, da história psicossocial dele e tal, você pode não perceber que ele está dizendo que o remédio não é bom, que ele está atribuindo alguns efeitos colaterais porque o remédio é caro, tá? Então, é muito interessante você pactuar com esse seu paciente. Olha, esse medicamento é assim, o preço dele é esse, você tem condições de comprar esse medicamento? Senão a gente procura outra opção que ajude você, mas que não seja tão cara. Então, é importante esse diálogo aberto, tá certo? O paciente pode ter vergonha de dizer para você que ele não tem condição de comprar, certo? Então, o idoso, ele tem apresentações atípicas, tá? O limiar de dor é maior, então 30% dos idosos têm infarto sem dor. A resposta imunológica, ela é mais lenta, ela é menos vigorosa, então, o paciente, uma criança, qualquer coisa faz um febrão, né? Febre alta. O idoso não, o idoso às vezes está com infecção e a temperatura oscilou pouco,
tá? Então, existe pneumonia sem febre, sem uma leucocitose importante, certo? Às vezes o paciente está com infecção urinária, ele tem só uma urge-incontinência, tá? Então, tem que ter muito cuidado com as apresentações atípicas, tá? A funcionalidade acaba sendo um termômetro muito importante, né? Então, principalmente pacientes com demência, os cuidadores, né, que são bons cuidadores, atenciosos, muitas vezes eles já sabem que o paciente está com problema, porque naquele dia o funcionamento dele modificou. Olha, ele está com algum problema, hoje ele não está cantando. Todo dia ele fica cantando, ele não está cantando. Aí a gente vai lá, tem uma infecção urinária, certo? Então, essa mudança do padrão de atividade, de funcionalidade do paciente é um marcador de que talvez tenha algo errado, certo? E existem apresentações, né, como eu falei, às vezes várias coisas podem dar o mesmo desfecho. Por exemplo, infecção, insuficiência cardíaca, um infarto, pode se manifestar como uma confusão mental, um delírio, né? Então, quando você tem um paciente em estado confusional agudo, aquele estado confusional agudo é a ponta de um iceberg. Por baixo dele pode ter várias causas, né? Então, você vai ter que investigar possibilidade de infecção, mudança de medicamento, infarto, AVC, uma encefalite, uma alteração de sódio, uma dor, certo? Então, assim, é immensa as possibilidades de causas num estado confusional agudo, tá certo? É lógico que você vai partir, a sua investigação vai partir das causas mais comuns, né, e orientada também para a história clínica, e você pode precisar se aprofundar e ir para causas mais raras, certo? Daniele? Oi. Eu quero fazer uma observação, como neurologista, muitas vezes, quando o idoso chega num hospital, na emergência, ou no consultório geral, com quadro de estado confusional, né, agudo, se pensa logo assim, né, a grande maioria, até hoje, dos médicos, se pensa que deve ser uma causa neurológica e quer encaminhar para o neurologista logo, quando a gente sabe que não, né, a maioria das causas de delírio é clínica. Então, causa neurológica existe, claro, como você pontuou, né, um AVC, a piora de uma demência pré-existente, mas não é o mais comum. O mais comum é uma causa clínica, então o clínico é quem deve realmente gerenciar e buscar toda essa miríade aí de possibilidades que você apontou, e não encaminhar para um neurologista logo. Muito obrigada, viu, professora? Ok, gente? Barreiras de comunicação, certo? Então, a consulta geriátrica, ela pode ser prejudicada porque o paciente está desconfortável, o paciente está agitado, né? Às vezes, eu já tive consultas que o paciente não parou dentro da sala, o tempo todo andando, mexendo nas coisas, pegando no jarro, pegando minha caneta, né? Então, você tem que lidar, às vezes, com muitos fatores, né? A linguagem, né? Você tem que adaptar a sua linguagem para a linguagem que melhor comunica com o paciente. Então, você tem que observar o estado educacional desse paciente, se você tem que fazer uma linguagem mais rebuscada, ou uma linguagem mais simples, mais popular. As deficiências sensoriais, o paciente pode ter uma hipoacusia, né? Então, é muito comum a perda neurosensorial, né? Uma redução neurosensorial na audição. Assim como também pode ser uma alteração de condução, mas é mais comum a neurosensorial, principalmente em homens. Alguns são até mutações genéticas herdadas. E esses pacientes, eles perdem a audição para sons agudos, de frequência alta. Então, você tem que ajustar a sua fala, certo? Então, quanto mais alto e agudo você fala, pior. Então, já tive pacientes que disse assim, ele só escuta quando quer, ele está escutando a senhora, quando eu falo com ele, ele não escuta. Mas por quê? Porque você precisa adequar a sua fala, o tom da sua voz com o paciente. Então, o paciente tem uma surdez neurosensorial, quanto mais grave você falar, melhor. Né? Então, você vai falar
Oi, seu José, como é que o senhor está? Né? Não é gritar, é falar mais grave, certo? E aí você também vai falar de frente para o paciente. Você não pode falar escrevendo, olhando para baixo, nem olhando para o lado, para o computador. Você vai direcionar o seu rosto para o paciente, falar pausado, deixar ele ler os teus lábios, falar devagar, certo? Então, isso é extremamente importante para você vencer uma barreira neurosensorial. É lógico que essa surdez pode ser muito grave. Eu já precisei fazer consulta com o paciente do lado do paciente, falando no ouvido do paciente. Certo? Mas você tem que se adaptar de acordo com a situação. Mas uma dica é, fale perto do paciente, articulando bem a boca, para ele ler os seus lábios, gesticular, tá? E falar mais grave, certo? As deficiências cognitivas vão ser também uma barreira de comunicação, então pode ser que a consulta seja complexa, que a consulta seja demorada, podem ter múltiplas queixas, várias doenças, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de um ambiente silencioso, uma iluminação adequada, eu tenho que me preocupar com a acessibilidade do ambiente, né? Então, a cadeira que o paciente vai sentar não ser cadeira de rodinha, ter uma altura adequada para o paciente encostar o pé no chão, né? Apoio para os braços para ele se levantar, eu tenho que me preocupar se ele consegue subir numa maca, né, se aquilo está adequado, o risco dele cair dentro da sala, ok? Certo? Então, ao receber o paciente, você vai se apresentar, cumprimentar, cuidado com o que eu disse, cuidado com as perguntas, né? Pergunte quem são, peça para o próprio idoso apresentar para você quem são as pessoas, que você já está vendo a memória dele. Eu gosto muito de ver, de ir buscar o paciente na sala de espera, para eu ver como é que ele está sentado, se ele está interagindo, se ele está conversando, como é que ele se levanta e vem até mim, tá? Eu já estou avaliando o meu paciente, certo? Fala clara, próxima, de frente, organiza as cadeiras e deixa o idoso na tua frente. Às vezes tem familiar que bota o idoso lá no canto e fica na tua frente. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, eu queria que o seu José ficasse aqui na minha frente, porque eu quero me comunicar com ele. Pode ser necessário uma avaliação dividida em 2 momentos, sempre entrevistar o paciente, certo? Se você precisar da informação da família, você vai dizer, seu José, o senhor me permite conversar com sua família? Eu preciso da opinião da sua família para eu fazer um diagnóstico. Estou precisando realmente de informações das pessoas que convivem com você. O senhor me dá permissão de conversar com eles? Tá certo? Então, pode ser que eu precise realmente de um momento sem o paciente, só com a família, como pode ser o contrário também, de eu dizer assim, olha, nesse momento eu preciso que vocês se retirem. Vou fazer perguntas íntimas, né? Inclusive, no IOA do idoso, falta eu dizer de sexualidade. Eu preciso perguntar algumas coisas para o paciente. Então, eu vou passar um medicamento que pode causar uma disfunção erétil. Eu tenho que saber como é esse paciente. Esse paciente tem libido, esse paciente, inclusive a libido é um fator de saúde, né? O paciente não ter libido pode ser uma insuficiência gonadal, pode ser uma depressão. Então, eu preciso avaliar algumas áreas da saúde da pessoa com privacidade, certo? Uma avaliação cognitiva. O ideal é estar só você e o paciente. Por quê? Porque a família pode interromper, pode atrapalhar, ele pode ficar com vergonha da família de não saber fazer um cálculo, tá? Então, é um momento de privacidade, certo? Pode ser necessário eu revisar prontuários, pedir relatórios de outros para eu entender esse paciente. Então, o geriatra, ele é um grande clínico, né? Então, ele tem que se apropriar e dominar toda a história de vida, história de problemas do paciente, né? No final da consulta, eu sempre faço uma lista de problemas, né? Lista de problemas envolve tanto problema social, como problemas de saúde, tá certo? E eu vou fazer uma hierarquia, né? Eu vou colocar quais os problemas que são mais graves ou que estão incomodando mais o paciente para eu fazer um plano de ação, certo? Ok, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário?
Oi, gente. Algum comentário? Alguma pergunta? Muito bom, Dani. Parabéns, gente. Excelente. Gente, nós vamos fazer, pessoal, nós vamos fazer na próxima aula avaliação cognitiva, tá certo? Aí eu preciso que vocês assistam os vídeos do Mini Exame do Estado Mental, tá? Eu publiquei 2 vídeos de Mini Exame do Estado Mental. Assistam os vídeos, tá certo? Também eu publiquei uma aula de avaliação geriátrica ampla e publiquei uma aula de exame físico no idoso. Ok, gente? Van, aquela resolução do MEC é verdadeira? Qual De que a Márcia colocou que as aulas vão começar no dia 16 de junho, que o MEC divulgou o início das aulas. Não. Toda e qualquer diretriz federal, ela necessita ter a validade estadual. Certo. A orientação do Ministério. Aí, cada unidade da federação, de acordo com a resposta do Supremo, ela pode seguir aquela orientação ou não. A decisão é a nível local do Estado, município. Ali é uma orientação geral. Alô, Dani? Alô? Alô? Acho que ela travou, professor. Alô, Dani? O áudio dela está ligado, mas não o vídeo. Oi, Dani, tá ouvindo? Dani? Acho que ela caiu. Ela caiu? Pois é, ali é a sugestão do MEC, a orientação do MEC, que pode ser seguida ou não de acordo com a peculiaridade de cada unidade da federação. O senhor pode explicar de novo como é que vai ficar? É dia 16 de junho? No 16 de junho, o MEC colocou essa possibilidade para os estados. Isso não significa que vai acontecer. Depende de estado para estado. Oi? Depende de estado para estado. Ah, Estado tá. mais crítica, como Manaus,